Olá, pessoal! Vamos a mais uma videoaula, a nossa videoaula 4 da trilha 1. Bom, nessa videoaula nós vamos estudar um pouquinho de distribuição de frequência por intervalos de classes, tá bom? Então, muitas vezes é conveniente apresentar os nossos resultados numa tabela de frequência, de modo que esteja disposto por intervalos de classe. Intervalos ou classes, né? Bom, nesse caso, os nossos dados, eles são agrupados em classes. Como construir, né? Como determinar o número de classes, por exemplo? Então, o número de classes, ele vai ser determinado por essa letrinha I, representado, né? Por essa letrinha I aqui, e ele vai indicar para a gente o total de classes da variável. Então, tem essa fórmula aqui, 1 mais 3,3 log de N, onde esse N, né, é o meu número de observações, tá? Ok? Muito bem. E a amplitude de classes vai ser o seu maior valor, né? É a divisão entre a amplitude total, tá certo? E essa amplitude total é o seu maior valor subtraído do menor valor observado, dividido pelo número de classes. Então, um detalhe importante que o valor, a gente só arredonda ele para mais, tá bom? Nunca para menos. Então, se der, por exemplo, aqui um H igual a 4,3, arredonda para 5, tá bom? Não segue as regras de arredondamento que estamos acostumados, tá? Então, preste atenção nisso. Então, vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil. Então, a massa em quilogramas de 50 jovens que frequentam uma academia de ginástica foi registrada a seguir. Então, aqui está, né, esses dados. Elabore uma tabela de distribuição de frequência com valores em classe e as frequências acumuladas. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar a minha amplitude total, tá bom? O meu Hzão aqui. Então, eu vou olhar aqui qual foi a maior massa observada, ó, 69, e vou subtrair da menor massa observada, que foi 40. Então, eu encontro aqui uma amplitude total de 29. O número de classe, o meu izinho, é 1 mais 3,3 log de N. Aqui eu tenho 50, tá vendo? Meu N é de 50, então log de 50. Então, o I vai ser igual a 6,6, que vai ser igual, arredondando então para 7, tá bom? E agora, eu vou determinar a amplitude de classe. Então, a minha amplitude de classe é o meu Hzão dividido pelo I. Então, 29 dividido por 7. Isso aqui vai ser igual a 5, beleza? Muito bem. Então, agora eu vou construir essa tabela aqui, ó. Massa, que está em quilogramas. A frequência absoluta, tá certo? A frequência é relativa, tá? Que eu vou botar já percentual. A frequência acumulada, tá bom? E a frequência relativa acumulada percentual. Então, a minha amplitude foi 5, né? Então, eu vou ter, ó, os meus intervalos aqui, ó, 40 até o 45, tá certo? Aí depois, 45 até o 50. Depois, o 50 até o 55. O 55 até o 60. O 60 até o 65 e o 65 até o 70, tá bom? Muito bem. Bom, definido isso aqui, né?
eu vou agora, volto lá nos meus dados, né? E vejo a frequência absoluta, né? Nesse intervalo de 40 até 44, tá bom? Que o 45 eu vou incluir só na segunda linha aqui. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, olha, eu tenho uma frequência absoluta igual a 8, tá certo? Vou fazer a mesma coisa, 45 até 50, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o 50 vai entrar lá no... Aqui nessa linha, né? Aqui na minha terceira linha. Então, 50 até 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, tá aqui. 55 a 60. Então, até o 59, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perceberam como a gente faz? Ó, tô fazendo devagar. 60 até 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois, 65 ao 70. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, fizemos aqui a frequência absoluta. A frequência relativa, lembra lá? É o 8, né? Dividido por 50, tá certo? Que vai dar 0,16, opa, que vai dar 16%. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Ah, 16%. Muito bem. O outro vai dar 18, 16, 22, 18 e 10. A frequência acumulada, então, 8. Aí depois, lá, 9 mais 8, 17, tá certo? Então, 17 mais 8, 25. Aí, 25 mais 11, 36. 36 mais 9, 45. 45 mais 5, 50. E agora vai ser, ó, 8, né? Esse 8 aqui, dividido por 50, 16%. Depois vai ser esse 17 dividido por 50, tá certo? Que vai dar 0,34, que dá 34%. Então, já vou colocando aqui os valores em porcentagem. Ok? Muito bem. Então, essa é a distribuição de frequência, né? Utilizando aí intervalos de classe, tá bom? Bom, aqui, gente, já é a primeira atividade que vocês vão precisar me entregar, tá bom? Mas em sala de aula eu explico. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho sobre gráficos, tá? Então, gráficos, pessoal, é uma forma visual da representação dos nossos dados, tá? Então, a representação gráfica da distribuição de uma variável tem a vantagem, né, de ser rápida, de forma concisa, informar sobre a variabilidade desses resultados. Então, eu posso ter um gráfico de colunas, tá certo? Posso ter um histograma, posso ter um gráfico tipo pizza, de setores, tá certo? Então, é uma forma mais visual de estar representando. Então, por exemplo, o gráfico de colunas ou de barras é um dispositivo utilizado para representar dados categorizados, sintetizados em uma distribuição de frequências absolutas ou relativas percentuais. Então, aqui eu coloquei lá daquela videoaula que a gente fez uma distribuição de frequência da marca de suco, né? De frequência absoluta.
E vocês tinham visto em forma de tabela e agora estão olhando, ó, graficamente, tá vendo? Então, você já bate o olho, você percebe que o mais comprado aqui foi o Del Valle e que o menos comprado foi o do bem, tá certo? Então, bateu o olho já, né? Então, é muito usado para variáveis qualitativas, tá certo? Então, normalmente, né, no eixo horizontal, tá certo? A gente coloca as categorias, né, os rótulos que nós utilizamos. Então, nesse caso, as marcas, Del Valle, Maguari, do Bem. E no eixo Y, tá certo? A gente coloca a escala em frequência, pode ser absoluta, relativa, relativa percentual, tá ok? Muito bem. O outro gráfico de setores ou de pizza, né, é também utilizado para apresentar distribuições de frequências relativas percentuais para dados categorizados. Então, aqui, esses gráficos a gente faz em programas, né? Pode ser Excel, né? Tem vários programas estatísticos que fazem o R, o Jamovi, o o Orange, então tem vários pacotes, tá certo? Mas só para vocês perceberem aqui, se for à mão, né, faz um círculo, né, e depois vai utilizar as frequências relativas para subdividir os círculos em setores, tá? Então, por exemplo, a marca Del Valle, a gente tinha lá 0,21, né, que é a nossa frequência relativa. Multiplica por 360 para ver quantos graus. Então, daria aqui, ó, nessa marca Del Valle aqui, né? 75,6, tá bom? Muito bem. Aqui não é Del Valle, né? É a Sulavan, tá bom? Então, esse ângulo aqui, né, deve medir aí em torno de 75,6. Então, a gente também pode usar gráfico de colunas para dados quantitativos, né? A gente pode usar aqui de dispersão, por exemplo. De colunas não, desculpa. Gráficos de dispersão para representar dados quantitativos, histograma, ramo em folhas, né? Então, o histograma, né, ele, assim como o gráfico em colunas, ele vai dar uma ideia da forma da distribuição da variável sobre consideração. Então, mais ou menos, ó, a gente tem aqui essa ideia, né? Ó, que faz isso aqui, né? Esse, esse exemplo aqui da histograma da variável salário. Então, a gente tem aqui os dados, né? 4, 8, 12, 16, 20. Os intervalos de classe, né? De 4 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, 16 a 20, de 20 a 24. E a distribuição em frequência relativa, tá bom? Muito bem. Então, aqui a gente pode ter, né, um histograma assimétrico à direita, né? Se essa cauda se estender mais à direita, ó, tá certo? A gente pode ter um histograma assimétrico à esquerda, ó. Agora essa cauda aqui tá mais para a esquerda, né? Podemos ter um histograma simétrico, né? Então aqui, ó, tem um histograma simétrico, tá? Então, assim, por exemplo, os dados de altura e peso de pessoas, normalmente ele dá simétrico, tá? Eles nunca são perfeitamente simétricos, tá? Mas ele pode se aproximar muito de ser simétrico. Então, aqui, ó, o assimétrico à direita são dados, né? Exemplo, né? Com base em aplicações na administração, na economia. Então, por exemplo, preços de moradia, salários, quantidade de compras. Normalmente a gente vai ter essa cara aqui, tá ok? Muito bem. Então, a gente tem o gráfico de barras, né? Outro gráfico lado a lado, porque a gente pode recurso visual para representar vários gráficos de barra na mesma apresentação. Então, a gente põe a legendinha aqui, bom, muito bom, excelente, tá certo? O gráfico de barras empilhadas, então é aquele que cada barra é dividida em segmentos retangulares de uma cor diferente, mostrando a frequência relativa de cada classe. Então, parecendo com o dos setores, ó, excelente, tá vendo? Toda essa parte, muito bom. Então, só para vocês
ver os recursos visuais. E o gráfico ramo e folhas, que também é uma forma de apresentar os dados de modo resumido. Então, né, aqui eu tenho aqui 4,00, 4,56. Então, aqui eu pego aqueles dados, os dados, por exemplo, de tabela de salários, coloco o número inteiro aqui e vou colocando os decimais, tá bom? Então, olha só. Aqui, né, se a gente for fazer uma observação, há um destaque grande para o valor 23,30. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele, né, está destacadinho aqui, tá certo? Os demais valores estão concentrados entre 4 e 19,40, tá vendo? Tem uma concentração aqui de valores, né? Ok? Então, por exemplo, né, a gente pode fazer o exemplo 11, tá certo? Temos esses dados aqui, referem-se à dureza de 30 peças de alumínio, né? E aí a gente vai representar, vai estar fazendo esse gráfico de ramo e folhas. Então, nesse caso, né, como é que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa, né, nós temos números decimais aqui, então a gente vai truncar os dados, né, como sendo números inteiros. Então, eu vou repetir aqui como sendo, ó, 53, tá? 70, 84, 70, 78, 88, tá certo? Então, tô truncando, tá vendo? Aí aqui, ó, 53, vou botar aqui embaixo. 83, 67, 54, 71, 71, tá vendo? Aí depois, ó, 95, 51, 74, 56, 64, 86, tá certo? Aqui é 63,2, tá? Então, 63. Aí depois eu tenho 54, 64, 83, 79, 56, 69. Aí depois eu vou ter 72, 60, 55, 73, 52 e 51, tá certo? Ó. Aí agora, né, feito isso, feita essa tabelinha, eu vou fazer o meu histograma de ramo e folhas, tá? Então, eu vou colocar os valores inteiros, tá bom? Dos dados. Então, vamos lá. Então, eu vou ter, ó. Eu tenho, ó, 51, 53, né? Tenho o que mais? Então, eu vou colocando aqui. Aí, eu vou colocar, ó, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Tá certo? E aí vou colocar 1, 2, 3, 3, 4, 4. Depois 55, 56, 56. Então, 60, 4, 4, 7, 9. Aí 0, 0, 1, 2, 3, 4. 8, 9, 3, 3, 4, 6, 8 e o 5 aqui, tá vendo? Ok? Que é o do meu 95 aqui, tá vendo? Muito bem. Então, ó, tá vendo? Ó? 51, 52, 53, 54, ó, tá tudo aqui, tá vendo? Ó, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Então, esse é um gráfico é um histograma de ramo e folhas, tá bom? Muito bem. Para finalizar essa videoaula, eu gostaria só de dar esse resuminho que eu peguei aqui nesse e-book que eu achei muito interessante, tá? Que é da Aprender Estatística Fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver esse fluxograma. Então, quantas variáveis vão entrar no seu gráfico? É uma variável? Que tipo vai ser? É quantitativa? Frequência? Qual é o gráfico recomendado? Um histograma, por exemplo. Quantas variáveis vão entrar no seu gráfico? 2 variáveis? Então, a gente vai para a próxima página, tá bom? Mas primeiro, então, continuando aqui, ó. Uma variável de qual tipo? Se ela é qualitativa, também frequência, vou usar um gráfico de barras ou colunas, é o gráfico recomendado. Então, resumão, tá? Aí, por exemplo, se eu tenho 2 variáveis agora, então quais são os tipos de combinações que eu posso ter? Posso ter uma variável qualitativa e qualitativa, então eu uso um gráfico de barras, colunas, né? Múltiplos. Posso usar um gráfico média com barra de erros também, né? Agora, se eu tenho qualitativa e quantitativa, então eu venho aqui, ó, um gráfico média com barra de erros. Se eu tenho agora qualitativa e quantitativa, então um gráfico de linhas, por exemplo. Quantitativa versus quantitativas, um gráfico de dispersão, tá? Então, um resuminho aqui, só para a gente ter uma noção. Então, se eu tenho uma variável quantitativa, estou falando de frequência, devo usar um histograma, tá? Então, peso, altura, envergadura, idade, número de filhotes, densidade, temperatura, umidade, concentração, ó, um histograma aqui, ó que bonitinho, tá? Agora, se eu tenho uma variável qualitativa, posso ter, então, um gráfico de barras ou colunas, ou gráfico de pizza. Então, por exemplo, estado civil, religião, bioma, país, sexo, cor dos olhos, fumante, não fumante, doença, saudável, nível de educação, né? Mês. Então, tá aqui, tá bom? Ó, como os alunos chegam à escola? Que meio de transporte eles usam? Então, representou aqui, ó, bicicleta, ônibus. Então, a maioria vai de carro, outros meios, trem, vai andando, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Lembra que eu falei ainda há pouco que o histograma por idade normalmente ele é simétrico, ó? A gente tem aqui um histograma que a gente pode dizer que é simétrico, tá? Não é uma simetria perfeita, tá bom? Então, agora se eu tenho 2 variáveis qualitativas, então posso usar um gráfico de barras, colunas, né? Ou gráfico de colunas empilhadas. Então, eu tenho sexo por estado civil, 2 variáveis qualitativas. Educação versus classe socioeconômica. Meio de transporte versus religião. Então, aqui tá, ó, sexo e meio de transporte, tá vendo? Ó, feminino e masculino. Então, normalmente, ó, o feminino vai de carro, o masculino também vai de carro, né? Para a escola, só para vocês perceberem. Então, eu tenho aqui um gráfico de colunas múltiplas. Se eu tenho 2 variáveis quantitativas, então, um gráfico indicado aí é o de dispersão. Então, aqui tá, ó, exemplo, altura versus peso, idade versus IMC, altitude versus temperatura, né? Temperatura versus números de afogamentos. Então, aqui tá um de comprimento do pé versus altura, tá vendo? Então, um gráfico aí de dispersão. Se eu tenho uma variável qualitativa e uma quantitativa, então posso usar aí um gráfico de barras, né, com erro, de colunas com barra de erro, box plot também, tá certo? Então, aqui, ó, por exemplo, sexo vezes altura. Então, a gente tem aqui uma qualitativa e a altura que é quantitativa, né? Então, é só para vocês terem uma ideia, um resumão que eu achei bem legal extraído aqui desse e-book, tá? Então, se eu tenho, ó, em geral, as seguintes diretrizes são recomendadas. Use um gráfico de média com erro para representar medidas de resumo, como média, desvio padrão, que a gente vai ver na próxima aula. Use um box plot
para representar essas medidas de resumo, como mediana, quartis, tá bom? Média e desvio padrão nós usamos quando os dados se ajustam a uma distribuição normal. Se eles não se ajustam, a gente pode partir para usar a mediana, intervalo interquartil, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, como interpretar, né, um box plot. Então, primeiro, organizar os dados em ordem crescente. Então, a gente vai ter, ó, os valores fora, né, os outliers. Então, os valores discrepantes mais baixos, os valores discrepantes superiores. A gente tem aqui, ó, o maior valor, né, que exclui esses outliers. Terceiro quartil, tá certo? Então, indica que 25% dos dados estão acima daqui. A mediana, que é o segundo quartil. Primeiro quartil aqui, que 25% dos dados estão abaixo. E o mínimo, que é o menor valor, excluindo esse outlier mínimo, né? E se eu tenho uma variável qualitativa ordinal e uma variável quantitativa, então o gráfico de linhas é bem legal, tá? Então, temperatura versus meses, valores de ações versus dias, tá certo? Riqueza de espécies versus distância no rio. Então, a gente usa esse gráfico de linhas, tá? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Qualquer coisa, me procurem. Pausem o vídeo, vejam com calma e bora lá. Coloque aí as dúvidas e a ideia é não ter dúvida, ok? Um abração, até a próxima.